vamos começar. Na última aula, né, eu expliquei o exemplo 1 e o exemplo 2 sobre a equação fundamental da reta, né? A questão número 3, vocês fariam conforme o exemplo 2, né? Que a gente feito aqui o exemplo 2, vocês usariam para fazer a questão 3, que era determina primeiro o coeficiente angular para depois jogar na equação da reta. A número 2 era do alinhamento de 3 pontos, né? Para ver se esses 3 pontos pertencem à mesma reta, vocês fazem aquele da matriz, tá? Então, alinhamento de 3 pontos. Se o determinante da matriz 3 por 3 for 0, os pontos estão alinhados. Se for diferente de 0, os pontos não estão alinhados, então não vão pertencer à mesma reta. Já a número 1 precisa dos 3 exemplos. Bom dia, Vitor Guilherme. Pessoal, então a letra B e a letra... Acho que a letra B e a letra H precisa do exemplo 3. Olha aqui o que diz no exemplo 3. Determine a equação da reta cuja inclinação é 60 graus e passa pelo ponto A, 3 e 2. Então, né, o exemplo 3, que é a reta que tem inclinação de 60 graus e passa pelo ponto A, que é o ponto 3 e 2. Para fazer isso, para determinar a equação fundamental da reta, eu preciso do M e preciso do ponto. O ponto eu tenho, falta o M, que é o coeficiente angular. Só que o M, a gente viu na última aula que ele é a tangente do ângulo de inclinação. E quanto que vale o ângulo de inclinação aqui? 60 graus. Então, o M vai ser a tangente dos 60 graus. Se a gente relembrar lá no... Acho que esse ano eu já até passei uma coisa para vocês. Acho que a prova teve uma questão assim, que vocês tinham que lembrar, né? O seno, cosseno e a tangente, desculpa, de alguns ângulos. Pela tabelinha trigonométrica, né? A gente tinha o seguinte. Seno, cosseno, tangente. Isso aqui também foi a primeira coisa que eu expliquei para vocês ano passado, quando eu era professora de geometria de vocês, ainda no presencial. 30, 45 e 60. A gente cantou até uma musiquinha que eu levei para vocês. Não sei se vocês lembram disso, quem era aluno meu ano passado. Vamos lá. Então era assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Eu não sei essa tabela de cor, não. Eu só sei pela música. Eu não decoro essas coisas, não. Pois raiz do 3 e do 2 e a tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, se a gente verificar aqui na tabelinha, quanto que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Olha aqui, ó. Tangente de 60 graus vale a raiz de 3. Então, aqui, pessoal, a tangente é raiz de 3. Então, meu M vale raiz de 3, tá? Então, vamos lembrar que a equação da reta, né, o formato dela é o seguinte. Y menos Y0 é igual a MX menos X0. O povo gosta de chamar essa equação, né, de ioiô mais xoxô. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, não, assim, para lembrar da fórmula, mas muitos utilizam ioiô mais xoxô. Bora lá. O Y a gente não substitui, né? Aqui nós temos o nosso x0 e o nosso y0. E aqui é o nosso m. Vamos lá, então, substituir na fórmula. Y nós não substituímos. Quanto vale o y0? 2. É igual a m. Quanto que vale o m? Raiz de 3, tá? Raiz de 3. Raiz de 3. Aí tem o x menos o x0. Quanto vale o x0?
3. Ok? Então, agora, né, primeiramente, vamos eliminar o parênteses fazendo chuveirinho aqui, ó. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes 3. Então, o início aqui eu repito. Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. Isso. E raiz de 3 vezes menos 3. Menos 3 raiz de 3, tá? Menos 3 raiz de 3. Agora, nós vamos passar tudo para o primeiro lado, tá? Tudo passando para o primeiro lado. Primeiro a gente põe o x, depois o y, depois o sem letra. Primeiro é o que tem x. Qual é o termo aí que aparece com x? Isso, raiz de 3x aqui. Ele é positivo, quando ele vai passar para cá, passa negativo. Então, raiz de 3x, agora é o y. Quem aí aparece com y? Isso, só o y, né? O menos 2 é outro termo. Porque os termos são tudo que é separado por mais e menos, né? Ou sinal de igual. Então, esse aqui é um termo, esse é outro e esse é outro. Então, só o y que está com a letra y, não tem nenhum número do lado dele. Quando não tem é 1, né? Então, a gente só repete ele aqui, mais y. E agora vamos para os números, sem letra. Quais são os números aí que não tem letra? E que mais? Menos 3, raiz de 3, né? O menos 2 tá desse lado, continua menos 2. E o 3 raiz de 3 é negativo, vem positivo. Isso. Tudo isso igual a zero, tá? Como não tem jeito de diminuir isso aqui, colocar os dois juntos, né? Porque um tem uma raiz e o outro não tem, então a gente só deixa assim, tá? Então, deixa eu só conferir aqui. Aqui eu... o exemplozinho aqui eu fiz errado. Eu coloquei o ponto 2 e 2 e era 3 e 2. Que era o ponto 3 e 2. E na hora de fazer o exemplo eu coloquei 2 e 2, tá? Conserta aí, por favor, que aqui no x0 é um 3, tá? 3 aqui. Tá, gente? É porque na hora eu coloquei como um ponto sendo 2 e 2, mas é 3 e 2, tá bom? Aí aqui no final vai ficar um 3 aqui, tá? Acontece esses errinhos aí. Mas o que eu errei foi aqui no papel, aqui agora eu fiz certo, tá bom? Aí ali, mesma coisa, né? Se você quiser multiplicar por menos 1 para tirar esse menos daqui, pode, tá? Aí se você multiplicasse por menos 1, ia ficar raiz de 3x menos y mais 2 menos 3 raiz de 3. Mudaria o sinal de todo mundo, tá? É obrigatório? Não. Os dois jeitos são certos. Tudo bem, então, até aqui? Então, pessoal, quando aparecer o ângulo, o valor do ângulo, aqui igual aqui na letra B e na letra C, que fala a inclinação é 45 graus, a inclinação é 30 graus, você tem que fazer lá pela tabela, tá? Olhar lá na tabela trigonométrica quanto que vale a tangente desses pontos, tá? Igual aqui, ó, a inclinação é 45 graus. Você vai olhar lá a tangente de 45 e o ponto que você vai usar é o 4 e o 1. Então ela vai usar esse bloco da tangente aí, Isso, a letra... Isso. Aquela fórmula... pode chamar de fórmula. É só a letra B e a letra H que usa esse exemplo que você tem que olhar na tabela a tangente do ângulo, tá? Na letra H, a inclinação é de 30 graus e passa pela origem. Qual que é o ponto da origem? No plano cartesiano.
x e y. Qual que é o ponto de origem? É o ponto 0, 0, tá, gente? Toda vez que falar passa pela origem, é esse ponto aqui, 0, 0, tá? Então, o ponto é 0, 0 e vocês vão olhar na tabela a tangente de 30 graus para usar aqui na fórmula, tá bom? Então, é só isso que eu queria terminar de explicar para vocês. A tabelinha... Senhora, tirar print da explicação e mandar lá no grupo? Sim, tiro sim. Vou tirar aqui agora. Já mando lá.